Vamos falar hoje a respeito da vida de Moisés, esse grande homem de Deus que foi um grande exemplo para Israel, a quem Israel venerou por tanto tempo na época do ministério de Jesus. Mas nós bem sabemos que em seu próprio tempo Moisés foi rejeitado. E esse é o perigo que muitas vezes nós corremos diante de Deus, de rejeitar um profeta que ele envia para as nossas vidas para nos alertar acerca dos perigos e nos guiar através de um deserto cheio de armadilhas. Moisés teve 3 fases distintas na vida dele, que podem tipificar a vida de um cristão. O cristão, quando ele é preparado para servir na obra de Deus, muitas vezes ele passa por essas mesmas 3 fases. O problema é que Moisés, ele teve uma vida todinha com um aprendizado que durou muito pouco tempo, mas que deixou esse exemplo para nós. Então nós vamos analisar as 3 fases da vida de Moisés, 3 fases de 40 anos. A primeira fase da vida de Moisés foi no palácio, viveu 40 anos no palácio. A segunda fase da vida de Moisés, podemos dizer que também foi no deserto, mas um deserto diferente, era na terra de Midian, e ele procurava pastos para as suas ovelhas. A terceira e a última fase da vida de Moisés foi totalmente no deserto, e lidando com um povo que não eram simples ovelhas, pelo contrário, estava cheio de bodes no meio daquele povo, não é? Vamos analisar essas 3 situações. Deus havia prometido um libertador, e o povo de Israel esperava ansiosamente pelo dia em que alguém viesse livrar eles da escravidão. Aquele povo desceu ao Egito com Jacó quando ele foi encontrar o seu filho José, a quem ele não via há mais de 17 anos. E ali Jacó morreu, e ali morreu José, e morreram os patriarcas, e o povo continuou crescendo e se multiplicando, porque Deus abençoava aquele povo, e causou medo em Faraó de que numa possível guerra o povo de Israel pudesse se voltar contra eles. Então começou a escravizar o povo de Israel. Depois de 400 anos de escravidão, Deus finalmente enviou Moisés. Moisés nasceu numa daquelas casinhas de escravo. Eles sabiam que ele seria o libertador, porque ele foi poupado. Como havia o intuito dessa profecia, e como o Faraó pretendia aniquilar o povo de Deus, Israel, ele deu ordem para que todas as mães que tivessem filhos, se fosse menina, conservassem vida, e se fosse menino, jogasse o menino no rio Nilo. A criança deveria morrer afogada no rio Nilo. Mas a mãe de Moisés não conseguiu matar o filho, embora todas as outras matassem por medo do rigor de Faraó. A mãe de Moisés preservou ele por 3 meses. E quando ele começou a fazer barulho, não tinha mais jeito, então ela preparou uma cesta de juncos com betume, com cal, de uma forma que não afundasse no rio. Preparou ali um bercinho, pôs o menino dentro e soltou aquela cesta numa parte do rio em que ela sabia que a princesa estaria se banhando. E aí a cesta foi descendo o rio, e a irmã de Moisés, que já era grandinha, acompanhando de longe para ver o que acontecia com a criança. E tal como a mãe de Moisés previu, a princesa encontrou aquela cesta e pediu para as moças que ajudavam ela para trazer a cesta para a margem. Encontrou o menino e gostou do menino e resolveu que criaria o menino. Era a filha de Faraó, e Faraó não negaria nada que sua filha pedisse. Então diz-nos a escritura que quando a filha de Faraó tomou aquele menino, a irmãzinha dele correu e disse para ela: você quer que eu chame uma das escravas para criar o menino para você? Ela falou: pode chamar, eu pago ela para fazer isso. E a menina correu e chamou a própria mãe do menino. Então a mãe do menino criou ele, estava sempre ali cuidando do menino, dando banho, trocando, amamentando, cuidando para que a criança fosse bem criada e tivesse muita saúde. Mas não tratou só da saúde física, cuidou também da saúde espiritual, como toda boa mãe, aconselhando, ensinando, dizendo para ele: Moisés, esse povo não é o teu povo,
o seu povo é aquele que sofre, o seu povo tem um Deus, um único Deus, que não existe nenhuma imagem dele na terra, e ele odeia estátuas, odeia imagens. Você precisa cultuar apenas esse Deus. E Moisés foi crescendo com aqueles ensinamentos. Quando chegou num certo porte da vida, a mãe já não foi mais necessária. Então a princesa assumiu como mãe adotiva e fez dele um príncipe valoroso. Diz-nos a tradição que ele se tornou um grande general egípcio que venceu muitas batalhas para Faraó. Era um homem de muita estratégia. Deus estava preparando o intelecto de Moisés ali no palácio durante aqueles 40 anos, durante as batalhas que seriam travadas, para que ele soubesse como conduzir o povo para fora do Egito e também para saber liderar o povo, um povo difícil como aquele, no deserto por onde eles passariam. Então era preciso formar um líder, e Moisés foi formado líder na faculdade do Senhor. O próprio Senhor se encarregou disso. Moisés cresceu então e tinha cerca de 40 anos quando ele cismou de visitar o povo de Israel, que vivia nas imediações, servindo sob um jugo pesado da escravidão de Faraó. E ali ele teve um incidente, ele viu um egípcio maltratando um israelense e ele não suportou aquilo, ele foi lá e matou o egípcio e enterrou ele na areia. Por que Moisés fez isso? Moisés achou que ele seria o líder, o libertador. Ele pensou que seria o libertador que tiraria Israel da terra do Egito, cumprindo assim as promessas do Deus vivo. E ele acreditou, ele percebeu que Deus estava preparando ele para ser um líder. Ele só não entendeu uma coisa: não seria pela força bruta, pela força do braço e nem pela estratégia humana que Deus libertaria Israel, mas com seu braço forte, a sua mão poderosa. Ele não entendeu isso. Então ele matou aquele egípcio, enterrou na areia e ficou achando que estava sendo benquisto pelas pessoas. Nós fazemos a mesma coisa o tempo todo, nós ajudamos as pessoas, nós fazemos o bem, e o que a gente recebe das pessoas? Só ingratidão. Por isso nós devemos fazer o que nós fazemos para o Senhor e nunca para o ser humano. E do ser humano só vem ingratidão, traição, desengano, abandono, é o que mais tem, não é? Muito bem. Então, o que aconteceu? Um outro dia ele saiu no meio do povo de Israel e ele viu ali um israelense injuriando o outro. E ele disse: por que você está fazendo isso com o seu irmão? Vocês deviam ser unidos. E aquele israelense, porque sempre tem pessoas desse tipo aí em todo lugar, em vez de reconhecer que Moisés estava ajudando ele, se levantou contra ele. Quem te pôs por príncipe? Quem te pôs como líder? Nossa, você não manda em mim, rapaz. Em outras palavras, né? E disse para ele: você vai querer me matar também, como você matou o egípcio e enterrou ele na areia? E o pior não foi isso, saiu bochichando para todo mundo, e a conversa chegou no ouvido de Faraó. E quando Moisés soube que Faraó queria matar ele, porque Faraó também não era bobo, Faraó falou: ele matou o egípcio porque ele quer libertar Israel, é isso que ele quer fazer, então eu vou matar ele e resolvo o problema. Então ele fugiu, ele tomou o caminho do deserto e fugiu. Uma pessoa que anda pelo deserto, num deserto daqueles, geralmente morre em poucos dias, sem comida, sem água, despreparado. Mas Deus tinha um propósito na vida de Moisés, por isso ele não morreu. Só Deus sabe que ele passou naqueles dias que ele viajou sozinho naquele deserto, no meio das serpentes ardentes, no meio dos escorpiões, no meio de tanto perigo, de tanta cilada, aquele deserto cheio de tempestades de areia. Mas enfim, ele conseguiu chegar na terra de Midian. E chegou, conheceu aquela que seria sua futura esposa, casou-se com ela. E como o pai dela, Jetro, tinha muitas ovelhas, então ele se tornou pastor de ovelhas. Ele casou-se com Zípora e ele foi servir o seu sogro como um pastor de ovelhas. Olha só, uma das profissões mais humildes que existe. Para aquele que tinha sido grande general egípcio, aquele que era um dos maiores príncipes do Egito, aquele que se vestia de linho finíssimo, que andava em carruagens finas, e agora vestido de trapos, indo ao campo cuidar das ovelhas para dar de comer à sua esposa e aos filhos que viriam. Passou-se mais 40 anos, as mãos calejaram, a pele se queimou do sol.
era o sol de dia, era a geada de noite, o cuidado das ovelhas, porque não podia perder nenhuma. Deus estava preparando agora o espírito de Moisés. Primeiro Deus preparou o intelecto, e agora Deus estava preparando o espírito de Moisés para ser uma pessoa humilde, para ser uma pessoa calma, paciente, para ser uma pessoa mansa. E a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso de toda a terra, de tal forma que o próprio Deus acabou comprando a briga entre ele e seus irmãos Arão e Miriam numa certa ocasião. E Deus preparando o espírito de Moisés naquela faculdade do deserto, onde o ser humano aprende a sobreviver como pode, onde ele aprende a reconhecer que só existe um que realmente é grande, que é Deus, onde ele passa a reconhecer que não existe grandeza em títulos humanos. Não adianta nada você entrar numa igreja e falar para alguém: olha, eu tenho uma carteirinha de presbítero, eu tenho uma carteirinha de pastor, eu sou evangelista, eu sou pastor presidente. No céu você vai ser igual aos outros. Nós não somos nada melhor do que ninguém. E Deus usa quem Ele quer. Muitas vezes deixa de usar alguém do púlpito para usar o porteiro, muitas vezes até com um chinelinho de dedo no pé, porque Deus não faz acepção de pessoas, e nós precisamos aprender assim também. Foi Deus que levou Moisés para o palácio, foi Deus que levou Moisés para o deserto, e foi Deus que fez de Moisés o líder de Israel. Foi Deus que pegou o rei Nabucodonosor lá no deserto e levou para o pasto para comer capim junto com o boi. E foi o mesmo Deus que trouxe Nabucodonosor de volta para o palácio, para a glória, para a magnificência do seu poder. Deus exalta e Deus humilha. Por isso é que está escrito: aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar, então esse será exaltado. Esse é o segredo da vida cristã vitoriosa. Nós precisamos aprender com essas coisas aí. E Moisés ficou ali, tinha 40 anos. Um homem de 40 anos é um homem novo, forte, bonitão, com muito vigor. Mas ele gastou 40 anos da sua vida cuidando de ovelhas, no calor do dia e na geada da noite. Até que quando ele fez 80 anos de idade, ele viu a sarça ardente. Deus falou com ele do meio da sarça e disse: Moisés, vem até a mim, e eu vou te enviar para você libertar o povo de Israel. E Moisés já não acreditava mais naqueles músculos amortecidos. Um homem de 80 anos disse: Senhor, quem sou eu que vá libertar Israel? Deus disse: eu serei com você. Mas Senhor, eu sou um homem velho. Moisés, você vai levar minha mensagem para Faraó. Senhor, eu sou pesado de boca e pesado de língua, ou seja, eu sou gago, não sei falar direito mais. Meu tempo já passou, o senhor tem que usar outra pessoa. Não, Moisés, é você que eu escolhi, foi você que eu preparei, foi você que eu capacitei, foi você que eu instruí, e é você que vai fazer essa obra de libertação para mim, Moisés. Eu escolhi você para isso. Mas Senhor, eu não posso, eu não dou mais conta. Moisés, não é na força do teu braço, Moisés, é no meu poder. Não é a tua mão que vai fazer isso, não é a tua força, é o meu poder. Deixa de confiar na sua fraqueza e confia na força do meu poder, e você será vitorioso. Então, insistindo muito, Deus disse para ele: eu vou mandar uma pessoa para te ajudar, tá bom? Ah, então tá bom, Senhor. Quem o senhor vai mandar para me ajudar? Teu irmão Arão. Moisés tinha 80 anos e Arão tinha 83. Grande ajuda, né, Senhor? Por quê? Porque não é um jovem guerreiro, forte, ágil, cheio de estratégia, cheio de vigor, que vai libertar Israel. Sou eu, ele disse. Então eu vou mandar 2 pessoas idosas para combater o Faraó, porque não é na força do seu poder nem do seu irmão, mas na força do meu poder. É o meu espírito que vai fazer essa obra aí, Moisés. E quando Moisés percebeu a realidade, então ele resolveu obedecer a palavra de Deus. Ele desceu ao Egito. Deus praticamente destruiu a terra do Egito com aquelas pragas que ele mandou, uma praga para cada deus que tinha no Egito, para desmoralizar aqueles deuses que eles adoravam. E então Israel saiu, atravessou o Mar Vermelho e seguiu pelo caminho do deserto. Mas não era bastante, porque o povo de Israel era um povo muito rebelde, muito desobediente, e tinha muita gente no meio daquele povo que não era de Israel,
que não tinha temor de Deus, que não acreditava em Deus, que não queria obedecer a Deus, então, muito menos ainda a Moisés. Moisés sofreu barbaridade, mas Moisés já estava preparado para isso. Tanto que quando ele vai descendo do monte, vê aquele bezerro de ouro, e Deus fala para ele: olha, Moisés, saia do meio dessa congregação, que eu vou destruir todo mundo e vou levantar uma nova geração a partir de você. Ele disse: não, Senhor, de maneira nenhuma, o teu nome seria blasfemado. As pessoas diriam: o Senhor tirou aquele povo da terra do Egito para matar eles no deserto, porque não podia pôr eles na terra de Canaã. O Senhor não pode deixar blasfemar o teu nome. Agora, o homem Moisés não tinha mais importância. O nome de Moisés, a pessoa de Moisés, o nome de Moisés, nada mais importava. O que importava agora era o nome de Deus que tinha que ser glorificado. Então disse: o Senhor tem que perdoar o pecado desse povo, que esse é o ofício do verdadeiro profeta, interceder pelo povo que peca. Senhor, perdoa o pecado dele. Senhor, perdoa o pecado dela. Senhor, não executa o teu juízo. Senhor, tenha paciência, tenha misericórdia, longanimidade, compaixão. E Deus perdoou o povo várias vezes pela intercessão de Moisés. Moisés passou mais 40 anos naquele deserto, agora capacitado, guiando o povo para a terra de Canaã. Talvez você tenha 17, 18, 19, talvez tenha 20 ou 30 anos e pense que está demorando para Deus fazer a obra na tua vida, mas Deus está te capacitando, Deus está te preparando, porque quando chegar a hora certa, você não vai se preocupar com o seu nome, você não vai se preocupar com a sua igreja, você não vai se preocupar com o seu ministério, você vai se preocupar em dar glória ao nome do grande Deus Jeová e seu Filho Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, sua família e o Brasil.